Dando continuidade aos vídeos que eu estou fazendo aqui lá no meu canal, no Instagram Cícero Silânio e no YouTube com o mesmo nome, Cícero Silânio. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre dependência química e alcoolismo, né? O intuito desses vídeos é ajudar pessoas que passam pelo mesmo processo, estão passando, e ajudar também os familiares, que depois do indivíduo que está com esse problema, são as pessoas mais afetadas, pais, mães, filhos, esposas, né? E então o intuito dos meus vídeos é compartilhar um pouco da minha experiência, de como eu cheguei até uma internação, né? Eu falei em alguns vídeos, eu comecei a beber muito jovem, né? Aos 12, aos 15 anos já comecei a ter problema com o meu trabalho, por conta do consumo excessivo de álcool. Então já começou a me afetar muito cedo, certo? E como a doença é uma doença, o alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela é progressiva, né? Então, ao tempo que eu vou bebendo, ela vai aumentando, né? E aos 22 anos, eu já estava totalmente desequilibrado, né? Tive vários problemas familiares, né? Porque começa a corroer a família, relacionamentos, estudo, trabalho, né? Tudo isso o álcool foi levando embora, né? Relacionamentos com namorada, com esposas. Então é muito difícil pro cara que está passando por esse processo, porque eu sabia, né, que eu precisava de ajuda e tinha vergonha de pedir ajuda, né? Vergonha de pedir ajuda e não sabia a quem pedir ajuda, né? E isso atrapalha o processo de recuperação. Então, o indivíduo ele tem que ter um pouco de noção do que está acontecendo ao seu redor, né? E saber que ele precisa de ajuda. Então, ele tem que pedir ajuda, principalmente para familiares, né? Os mais próximos, para que encontrem um caminho para que ele possa voltar à sua vida normal. Como seria isso? No meu caso, eu passei por instituição, né? Eu tive que passar por uma instituição de internamento, e conheci a programação de 12 passos lá dentro, né? E até hoje eu frequento reuniões de Narcóticos Anônimos e de AA. Lembrando que eu não falo em nome dessas instituições. São instituições mundiais, né? Foram criadas nos Estados Unidos. O AA foi criada por Bill e Bob lá na década de 40, né? Que eram os caras que estavam vindo da Segunda Guerra Mundial, né? Um problema danado com morte, violência, e não sabia lidar com aquele processo todo pós-guerra, e a única maneira que eles encontravam para aliviar a dor era o álcool, né? E isso se criou um grande problema, porque muita gente ficou dependente do álcool. Como o alcoolismo é uma doença, então os caras que não conseguiam controlar eram portadores dessa doença, né? E não se sabia que era doença na época, né? Só se achava que era defeito de caráter, né? Que era comportamental. E essa doença tem várias características. Tem características físicas, mentais e espirituais, né? Quando eu falo espiritual, aqui não estou falando sobre religião, né? Então, o indivíduo que está precisando de ajuda, ou os familiares que também precisam de ajuda, busquem ajuda, principalmente onde eu consegui encontrar ajuda depois que eu saí da clínica, em reuniões, né, de Narcóticos Anônimos e de AA, Alcoólicos Anônimos, né? Então você vai no site, procura por essas instituições e eles vão lhe mostrar os endereços de onde tem reunião. Se não tiver na sua cidade, você pode procurar reunião online, tem reuniões online também. Então hoje, com a facilidade da internet, a gente pode procurar reuniões online e fica um pouco mais fácil de procurar a recuperação. Lembrando que só vai funcionar se o indivíduo quiser. Se ele não quiser, não tem como funcionar. Então, o primeiro passo é ele querer parar de usar, querer parar de beber. Se ele não quiser, não vai funcionar. Se ele tem essa vontade e não consegue, e não sabe a quem pedir ajuda, então vai funcionar para ele. Vai lá no site do NA, Narcóticos Anônimos, procura lá no Google, e do AA, procura reuniões, vá para algumas reuniões, faça o teste e vê como é que você se sai, né? Porque é muito difícil você
o indivíduo sair de uma situação dessa sem ajuda, né? No meu caso, eu precisei de clínica. Alguns casos não vai ser necessário clínica, né? Não vai ser preciso internação. Internação é no último caso, né? Mas eu tenho companheiros que estão limpos hoje há 20, 30 anos sem ter passado por uma internação, né? E lembrando que clínica também não é sinônimo de recuperação, porque conheço também indivíduos que passaram 10, 12 vezes por internação e continuam bebendo ou no uso, né? Então vai lá no meu canal, no YouTube, Cícero Silânio, e no Instagram também. Então esses vídeos é com o intuito de ajudar pessoas que estão passando por esse processo.